Alta performance, chegando aqui para mais um programa com um assunto que vai te surpreender, porque ele não é um assunto falado, é um assunto desconhecido, mas para nós aqui da TV Cidade, o canal 14 da NET, os assuntos edificantes é o que nos encantam. E é sobre isso que nós vamos falar com você hoje. Tá frio por aí? Por aqui está muito frio. Acho que vocês estão percebendo que tá frio, né, gente? Pois é. E o assunto de hoje, que é esse assunto que eu digo que é tão desconhecido, que se chama síncope vasovagal. Um nome gigante, né? Ou também síndrome polivagal, ou síndrome do nervo vago. São nomes que a princípio a gente não ouviu falar e que é um assunto que faz parte da vida de algumas pessoas, assim como da minha vida. E o frio é um dos fatores que pode ser um agravante das síncopes do nervo vago. Vou contar um pouquinho para vocês então sobre isso. Hoje, como já tenho o meu diagnóstico de síncope do nervo vago e o meu diagnóstico é nível 3, então hoje eu já reconheço alguns pontos que me atormentavam desde a infância, como por exemplo, viagens. Íamos a Nova Prata ou a Farroupilha, por mais próximo que fosse o local, normalmente no assento de trás do carro, o enjoo era muito forte, dor de cabeça, vômitos até, né, em curtos espaços de distâncias, né, curtas, enfim. Esse já é um dos motivos que hoje, eu tendo um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, eu já sei que lá atrás era o sinal do nervo vago. Bom, mas com o passar do tempo, na escola, eu sofria demais. Eu lembro que quando eu ia fazer o flúor na escola, tinha que escovar os dentes e fazer o flúor, enfim. E o nosso sistema, né, os dentes, eles são sensíveis e eles também atingem o nervo vago. E eu lembro que eu passava muito mal e eu detestava fazer o flúor. Então, às vezes, dava aquela ludibriada na professora e eu lembro das caras que a prof fazia, porque a prof, né, claro, já estava aí imaginando, ela quer se escapar do flúor, né? Não, já era a minha sensação desagradável daquele momento que me fazia correr. Outra coisa, quando chegava na prova eu estudava muito e eu sempre sabia o conteúdo na ponta da língua. E eu decorava mesmo. Chegava na hora da prova, as minhas notas eram baixas. Por quê? O medo de ir mal na prova aciona o nervo vago. Então, sensações como medo, excesso de frio, excesso de calor, um susto, uma decepção muito grande, uma tristeza muito grande, uma insegurança muito grande, acionam o nervo vago. Ele é o maior nervo do nosso corpo. E até eu descobri isso, eu descobri em 2014 eu tive esse diagnóstico. Porque chegou num limite em que eu não tinha mais vida. Ainda é muito difícil nos dias de hoje. E eu fui passei por vários cardiologistas, por vários médicos, psiquiatras, né, neuros, e não aparecia nada nos meus exames. Até que então, como um segundo recurso, comecei a usar um medicamento, que na época era propanolol, e eu tomei aquilo e passei muito mal. E voltei para o cardiologista, e o cardiologista disse, olha, vamos ter que ir para um outro recurso que nós não cogitamos até agora, mas vá que a chave esteja aí. Tu vai fazer um exame chamado tilt test, isso mesmo, tilt test. Tu já ouviu as pessoas falaram, ela teve um tilt, ele quase teve um tilt?
Pois é, gente, esse exame existe. O tilt test é o exame que dá o diagnóstico do tipo de ação vasodepressora que nós temos. A conclusão do meu teste foi que eu era positiva para vasovagal resposta tipo 3 vasodepressora. A partir desse momento, ele é um exame bem complexo, né? A partir desse momento, a gente fica sabendo o quê? Fica sabendo que não tem um remédio específico para isso. Não existe um tratamento específico. Existem terapias de relaxamento, respiração, massagem, várias coisas que podem ser agregadas ao nosso dia a dia, mas uma medicação não existe. Eu estava utilizando na época fluoxetina e notei que isso tinha me amenizado bastante e permaneço usando fluoxetina até hoje. Então, por que a fluoxetina? A fluoxetina é algo que me deixa mais estabilizada emocionalmente. Então, se eu for receber uma má notícia, se eu vou ter uma decepção muito grande, a fluoxetina me mantém estabilizada. Mas, em alguns momentos, como tem sido agora, nos últimos tempos, eu tenho tido bastante crises. Mas em meio a esse caos que é a síncope do nervo vago, por exemplo, numa viagem distante, eu lembro que quando eu ia muito à Ribeira, eu tinha que viajar com as pernas levantadas no painel da frente do carro. E mesmo assim, chegava lá e passava muito mal. Porque o nosso retorno venoso, a nossa oxigenação, coração-cérebro, ela é dificultosa. E isso faz com que nós sintamos muita náusea, muito enjoo, a nossa pressão é baixa. Isso é um detalhe importante, isso é um sintoma. A pressão baixa. A minha pressão normal é 9/6. E as pessoas desconhecem o que fazer, as pessoas nos encontram. Já fui encontrada desmaiada no bairro Exposição, em Caxias do Sul. Não sabiam o que fazer, as pessoas desconhecem, confundem com um ataque de epilepsia. Por quê, gente? Porque a síndrome do nervo vago, ela pode ser frontal ou dorsal. E ela tem características diferentes. Eu tenho as mãos, os pés sempre muito gelados. Quando eu entro em síncope, a minha audição fica muito, muito fraquinha. Eu mal ouço a pessoa que está do meu lado falando. A minha visão fica turva, a minha visão fica paralisada. Eu olho fixamente para a pessoa. A minha fala paralisa, a minha boca paralisa, as mãos ficam entrevadas. É muito feio, é uma cena bem feia para quem já acompanhou. Então, as pessoas não sabem o que fazer. Então, o primeiro passo é levantar as pernas, deitar a pessoa que está na síncope, né? Deita a pessoa, estabiliza a pessoa, segura a mão dessa pessoa, passando segurança para essa pessoa, porque a gente não sabe o que desencadeou aquele momento, né? Se foi medo, se foi o que foi. Passar segurança para a pessoa, levantar as suas pernas, massagear as panturrilhas e o epicôndilo para aumentar o fluxo sanguíneo, tá? Essa pessoa precisa usar meias de alta compressão. Eu uso calças de alta compressão, meias de alta compressão, porque são pequenas coisinhas, pequenos ajustes que vão melhorando a nossa qualidade de vida, sendo que não existe um medicamento específico para isso ainda, né? Nós também não somos tolerantes com ambientes barulhentos. Sons altos nos irritam muito. Então, assim, academia, batida de ferro dentro de academia, sabe? Musculação, isso nos irrita muito. Porque o nervo vago é muito sensível ao barulho. Então, gente, deixa eu relatar algumas coisas aqui para vocês. Há pouco tempo, eu fazendo esses meus relatos, né? A nossa família não entende. A nossa família acha que tem que ter uma solução, que tem uma cirurgia, que tem um medicamento, mas não é bem assim. Os profissionais aqui de Caxias, os cardiologistas, temos 2 especialistas em Caxias do Sul maravilhosos, mas com uma demanda muito grande de atendimentos e que inclusive fazem o tilt test, né? Aplicam o tilt test
Ele é um exame normalmente particular. Eles estão tendo uma demanda cada vez maior de diagnósticos de síncope do nervo vago. E relatando aí o meu caso em um ambiente que eu frequento, eu cheguei a uma menina de 14 anos, que inclusive, gente, pasmem, ela teve que trocar de escola nesse ano, porque ela virou motivo de chacota dos professores, da direção, dos colegas, porque ela tinha os episódios de síncope do nervo vago e era taxada como se ela quisesse fugir da prova, como se ela quisesse ficar em casa e não ir para a aula. Isso foi passando para tal gravidade que ela teve que trocar de escola. Agora foi acolhida em uma nova escola, ela teve o diagnóstico, inclusive o nosso diagnóstico é o mesmo, a resposta é 3 vasodepressora para ambas. Então as nossas características de síncope são muito parecidas, né? O nosso controle também, né? É muito parecido, a forma como nos direcionar. É importante a gente verificar sempre a saturação da pessoa nesse momento, né? Verificar, porque nós sabemos que uma saturação aí de 88, ela é uma saturação que já pode ser prejudicial. Então, cuidar da saturação, ter sempre o oxímetro junto, monitorar a pressão. Em síncope, a minha pressão, ela vai a 7/5, é um horror, gente, é um horror, tá? A minha pressão normal, 9/6. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês com esse alta performance? Nós não sabemos, né, muito sobre a pessoa quando ela está tendo esse tipo de síncope, tá? A gente começa a sentir coisas esquisitas, mas muitas vezes se confundem. Esse final de semana, na quinta-feira passada, eu tive uma dor de cabeça muito forte. E aí, tá, eu fui suportando, fui tomando medicamentos para enxaqueca, só que a dor, ela ativa o nervo vago. No sábado eu estava em casa, né, eu estava sozinha, minha mãe estava em casa, mas moramos em andares diferentes, enfim. E eu comecei a ter uma crise, uma síncope do próprio nervo. E eu paralisei. A única coisa que deu tempo de eu fazer foi chamar uma amiga. Chamei a minha amiga, a Juliana, e ela disse, eu estou inclusive na rua, estou indo aí agora. Quando ela chegou na minha casa, ela não conseguia ter acesso à minha casa. Eu já havia ligado para o SAMU havia achado que era um trote. Pela forma como me comuniquei, estava com a fala paralisada. E esse é um outro grande motivo que nós temos que propagar sobre a síncope do nervo vago. E eles, pelas características dos meus relatos, já entraram em epilepsia, já começaram a pedir se eu tinha tomado excesso de medicamentação, se eu tinha tentado me matar, várias coisas do tipo. E aí, ele não veio, o SAMU acabou não vindo para minha residência. Quando a minha amiga chegou, ela chamou o SAMU novamente. Aí enviaram duas motos, unidades de motos para minha residência. Tiveram que invadir a minha casa, porque eu não tinha como chegar na porta para abrir. A minha amiga chamou as minhas vizinhas, a Débora, minha vizinha, a Bea, minha vizinha, sorte, né, que tinha aí a vizinhança em casa, né, muitas vezes a gente acaba não se vendo diariamente, né, porque cada um tem seus afazeres, né, enfim, mas muito, assim, a Ju, muito prontamente, né, saiu pedindo socorro e foi atendida por esses vizinhos, né, que foram lá, ajudaram a entrar em casa. Aí quando o SAMU viu a realidade dos fatos, chamou, né, a ambulância e eu fui atendida ali, já recebi os primeiros socorros ali, com a ajuda de todos que estavam ali envolvidos. Aí cheguei no plantão, né, e as enfermeiras ali, o pessoal despreparados, não sabem sobre o nervo vago, eu tenho tatuado no meu braço. Eles se olhavam e diziam, mas o que é isso? O que é isso? E aí nós temos um outro agravante, porque quando nós estamos em crise, as nossas veias somem pelo medo, pela situação que nós estamos atravessando. E com isso, se nos colocam agulha ali para fazer
um exame ou para fazer um soro e é difícil o acesso e tira e coloca de novo e tira, a nossa situação se agrava muito. Nós entramos em síncope novamente, tá? Porque tem a relação, né, da oxigenação ali na veia, que acaba sendo um agravante. Então, temos mais esse motivo para estar divulgando, né? Eu quero aqui deixar o meu convite aos cardiologistas ou aos médicos aí que têm entendimento sobre o assunto, para gravarmos um programa falando sobre isso, porque realmente quem passa por isso, a gente tem muito medo de estar em algum local público, acontecer alguma coisa, cairmos, batermos a cabeça, as pessoas não saberem o que está acontecendo e ficar tentando achar que é epilepsia e a tentar achar que é por uso de alguma droga e não tem nada a ver, gente. Se chama síncope do nervo vago. Esse nervo que atravessa o nosso corpo, que é o maior nervo que nós temos e que pode ocasionar aí tantos desconfortos, né? Então, o convite fica aqui para os profissionais da área. Hoje nós temos aí grandes autores, né, fora do país, estudando muitos traumas. Gabor, né, ele está estudando aí os traumas já há alguns anos, ele é um psiquiatra. E por quê? Porque os traumas lá da infância, os traumas lá da gestação, podem acionar o nervo vago, sim. Agora na velhice, eu estou aí com quase 47 anos e os traumas que eu não curei na minha infância podem acionar o nervo vago e podem trazer essa série aí de complicações para a nossa vida, para o nosso trabalho. E, gente, assim, os cuidados, né, que nós temos que ter, porque às vezes a forma como a gente trata uma pessoa, como o caso dessa menina de 14 anos, ela já estava ficando depressiva. Ela já não estava tendo um convívio social na escola, já estava se sentindo encolhida. Então, nós temos que cuidar para não desencadear mais um outro problema na pessoa que já sofre tanto com essa síncope que é tão desconhecida e é tão grave, né? Nesse sentido de tratar os traumas, é muito importante, sim, termos um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, até para poder ali, né, conforme a viabilidade médica, né, o teu cardiologista vai te indicar, o teu psiquiatra vai te orientar na dosagem, se for o caso de uma fluoxetina, como é o meu, ou de uma sertralina, ou enfim, né, depende aí qual o medicamento que mais se adequa, né, a cada cotidiano, a cada performance física. Tem todo esse acompanhamento que se faz importante, uma terapia de relaxamento, uma terapia de respiração, né, e gente, o apelo que eu faço é assim, ó, não julgar a pessoa, né? Porque nós vemos aí muitos casos, isso aí é má vontade, não quer fazer tal coisa, então resolve passar mal. Isso é frescurite. Não quer se tratar, então não se trata. Não quer melhorar, então não melhora. Não quer se ajudar, então não se ajuda. Gente, fica um apelo aqui. Eu já passei por maus momentos, pessoas assim muito próximas a mim me julgando, e isso assim, ó, nos causa uma tristeza muito profunda e só agrava o nosso quadro. Então somos vistos como pessoas que, tu é muito fraca da cabeça, né? Ouvimos muito esse tipo de coisa. E não se trata de uma fraqueza da cabeça. Se trata, sim, de um quadro traumático que precisa ser tratado. Se trata, sim, de uma disfunção do nervo vago, que em algum momento sofre com a oxigenação, bloqueia a oxigenação entre aí coração, cérebro.
Entre os meus diagnósticos, entre as minhas últimas crises, inclusive a minha última crise, minha antepenúltima crise foi numa igreja, as pessoas se apavoraram. E naquele dia, eu fui fazer exames depois, aí já apareceu outras alterações que eu estou investigando agora. Essa semana aqui, então, eu fiz um eletrocardiograma ali, né, no 24 horas. O eletrocardiograma, ele deu aí uma alteração no batimento, na frequência cardíaca, porque eu sou bradicardíaca, tá? Então, tem tudo isso. Cada diagnóstico é um diagnóstico único a ser estudado. Muda de pessoa para pessoa. Somos seres individuais, com suas características próprias. Então, o que eu quero dizer para você? Além de tudo isso, as pessoas julgam, porque é muito magra, porque isso, porque aquilo. Gente, não tem absolutamente nada a ver com a performance física da pessoa. Agora que eu tive ali internada, que tive com influenza, a minha saturação estava em 98, 99, e tinha pessoas lá gordinhas, ditas saudáveis para nossa região aqui da Serra, né? Porque bonitinha ter aquela bochechinha, mais gordinha, enfim, que estavam com saturação em 83, 84, precisando de oxigênio, precisando aí ficar em isolamento. Por quê? Porque aquela gordurinha, aquela saliência não é saúde, gente. Nunca foi e nunca será, certo? Então, assim, não julgar. Vamos estender a mão, vamos ser solícitos, né, se pudermos, ou simplesmente nos calarmos então, né, mas não vamos aí colocar mais pressão na pessoa que já está passando por esse momento tão desagradável. Eu digo para vocês que não é nada bom, é uma sensação muito terrível de impotência que nós temos, tá? Como eu falei, varia de caso para caso, né? De característica para característica, se é dorsal, se é frontal, as características que mudam, mas ficamos muito trêmulas, né? Então, gente, é um assunto que eu peço a ajuda de todos vocês. Hoje, quando você pensar, como é que eu posso ajudar? Compartilha. Curte, salva lá na bandeirinha, compartilha, manda para as pessoas. Mas eu nem sei se ela tem isso. Gente, divulgar, a gente divulga e compartilha tanta informação desnecessária que o meu coração se enche de alegria em saber que eu posso contar com a possibilidade de vocês estarem assistindo esse programa, estarem compartilhando esse assunto que é tão grave. E para as pessoas também saberem como proceder, né? Quando encontrar a pessoa desmaiada ou passando mal, o que fazer? Deita a pessoa, levanta as pernas, massageia panturrilhas e o epicôndilo e deixa a pessoa se recuperar. Gente, outra coisa importante, as síncopes, elas têm um tempo de duração que não é o mesmo. Eu já tive síncope que começou às 8 da manhã, foi até o meio-dia, retornou 13 da tarde, durou 5 dias, certo? Então, assim, muda muito do que ocasionou esse momento, gente, tá? E outra coisa, como nós estamos falando de nervo vago, nós estamos falando de oxigenação, de frequência cardíaca, não fica do lado da pessoa falando, reclamando. Isso cansa o ouvido da pessoa e deixa ela ainda mais nervosa e ela vai demorar muito mais para se recuperar. Não fica tentando achar a culpa, por que aquilo aconteceu, por que aquilo está naquele momento acontecendo. Será que ela comeu? Será que ela não comeu? Gente, a glicemia da pessoa tá boa? Ela se alimentou, né? Então, assim, não é o foco naquele momento. Porque ela só come isso, porque ela só come aquilo. Isso são questões que não vêm ao caso nesse momento, tá? O nervo vago não está interligado a isso. Claro, nós precisamos sim, por causa da nossa pressão mais baixa, nos alimentarmos com um pouquinho mais de sódio, termos aí a ingesta de água alta no nosso corpo. Se uma pessoa precisa de 2 litros, nós precisamos de 3, 4 litros, até mais, tá, gente? Isso varia muito de quilo
de quanto por quilo de peso, né, no dia da pessoa, mas isso se faz muito importante. Então, esse alta performance de hoje é sobre esse nome estranho nas nossas vidas, que é nervo vago, síndrome polivagal, ou síndrome do nervo vago, ou síncope do nervo vago, certo? Então, mais uma vez aqui fica o meu muito obrigada por você escolher a TV Cidade, o canal 14 da NET, por você escolher o Alta Performance, que procura sempre trazer assuntos edificantes para a tua vida, para a tua família, qualidade de vida. E aqui, então, o meu coração pulsando, porque eu tenho certeza que tu vai compartilhar, tu vai curtir, tu vai mandar para os teus amigos, para os teus familiares, e que nós vamos fazer esse assunto virar moda. As pessoas precisam fazer desse assunto uma moda entendível para poder dar o socorro necessário a nós que hoje estamos tatuando no nosso corpo que somos síndrome vasovagal, vasodepressora, nível 3, como é o meu caso. Gente, reforço o meu convite a cardiologistas, ao pessoal da área da saúde que tem entendimento sobre esse assunto. Sofia Bauer está aí, né, estudando muito, falando muito sobre traumas, sobre a síndrome polivagal. E o Alta Performance está de portas abertas, de coração aberto, para poder aí edificar ainda mais esse assunto que é vida, que é qualidade de vida. Certo, gente? Alta Performance fica por aqui. E se tu quiser ser o nosso parceiro, venha ser o nosso parceiro do Alta Performance, que é o teu programa preferido com qualidade para toda a família. Beijão!